Então, dando sequência, irmãos, como eu estava dizendo, eu tratei aí desse período de escatologia bíblica, falei um pouco apenas por cima para que os irmãos venham a compreender. Depois eu quero estar tratando sobre este assunto na igreja, nos cultos de terça-feira, tá ok? Mas vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Esposa ingrata. Na verdade, lá em cima, mãe repreensiva. Vamos lê-lo novamente. A mãe, do versículo 2, é a nação de Israel. Os filhos, subentendidos aqui, representam as pessoas, os habitantes do país. O profeta os está admoestando a debaterem com sua mãe, sua nação, a volta ao seu marido, ao pai deles, a restabelecer seu relacionamento com ele, antes que seja tarde demais. Então é a oportunidade que Deus está dando para que a nação ela se volte para ele verdadeiramente, com um arrependimento verdadeiro, para eles não serem levados aí para o cativeiro. Todavia, como já dito, isso não vai acontecer. A esposa ingrata. O Senhor amava tanto a Israel que chegou a dificultar bastante a aproximação deste com seus amantes. Observamos neste trecho obstáculos que ele põe no seu caminho. A falta de gratidão manchou a alma do povo. Era preciso uma purificação total para efetuar uma renovada vinculação com o Senhor. Não era necessário um arrependimento completo deste povo. Todavia, a nação de Israel não se arrependeu e não se voltou para Deus verdadeiramente durante o período em que Deus estava demonstrando o seu amor genuíno e verdadeiro para com o seu povo. A exposição e o castigo da esposa infiel. A punição pelos pecados de Israel está próxima. A tolerância do marido para com sua esposa está para se esgotar. O prazo da sua paciência está nos últimos segundos do tempo permitido. Deus, que aguardou o máximo possível, vai agora despejar a sua fúria sobre o seu povo por causa da sua escolha de resistir a Deus, de resistir aos profetas de Deus, de resistir às oportunidades que Deus os tinha dado. Agora Deus vai começar a executar o juízo. E da mesma forma, essas pessoas que têm resistido a Deus, resistido em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles sofrerão as penalidades da parte de Deus, experimentarão a ira de Deus durante o período tribulacional. Página 45. Os castigos aqui mencionados acontecerão se a esposa persistir na imoralidade. Lembrando que a esposa aqui representa Israel. Então, se Israel persistisse na imoralidade, iriam acontecer os seguintes castigos. Vamos estar lendo aí. A. Retirarei meu trigo e meu vinho. B. Arrebatarei a minha lã e o meu linho. C. Descobrirei as suas vergonhas. D. Farei cessar o seu gozo. E. Devastarei a sua vide e a sua figueira. F. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, pelos dias da sua idolatria. Então essas são as penas que Israel experimentaria se não se voltasse para Deus. Texto 4. A restauração. Restauração é uma expressão bela, propícia e gratificante. Diz respeito à renovação, conserto, reforma e melhoramento. Significa o restabelecimento daquilo que era antes e que agora voltou a ser. É o elo ou o vínculo partido que experimenta o conserto. Então, o vínculo que havia entre eles e Deus estava partido. Da mesma forma que o pecado ainda hoje faz separação entre nós e Deus. Nesta época, o pecado e a idolatria deles estavam fazendo separação entre eles e Deus, que é um Deus santo, justo e verdadeiro. Então, o que nós temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados.
Assim como Deus deu oportunidade para que essa nação se arrependesse, hoje ele dá oportunidade para que o seu povo se arrependa e seja restaurado a comunhão com ele. Como eu já comentei muito acerca disso, vamos estar indo mais para frente. Desposado para sempre. Lembrando a libertação do seu povo do Egito, Deus relata que, como foi naquele dia, no futuro haverá outro dia semelhante de libertação. Página 46, segundo parágrafo. A união entre Deus e Israel será permanente. Dessa vez, serão como marido e mulher para sempre. Isso vai ocorrer, como eu já disse, durante o período milenial. O amor do Senhor selará a união com justiça, juízo, benignidade, misericórdia e principalmente fidelidade. Resultará em um real conhecimento de Deus. Irmãos, Israel rejeitou a Jesus como Messias. Jesus veio, mas eles não reconheceram a Jesus como Messias e ainda hoje eles esperam o Messias prometido. E é por isso que eles serão engodados pelo anticristo durante o período de grande tribulação, em face dessa rejeição ao Messias. A grande tribulação é um período em que Deus ele vai tratar de forma direta com Israel, tanto que no final da grande tribulação, 2/3 do povo de Israel será destruído pelas tropas confederadas do anticristo. E quando eles virem que não tem mais jeito, que eles vão ser destruídos, eles vão clamar misericórdia ao Senhor, que virá em socorro do seu povo. Então é por isso que a Bíblia diz que o remanescente será salvo. Então apenas 1/3 no período de grande tribulação é que vai sobreviver e que vai adentrar no milênio. Isso não significa que judeus não estejam se convertendo a Cristo, que judeus hoje não tenham aceitado a Cristo. Vários judeus isoladamente têm aceitado a Cristo. Todavia, a nação como um todo rejeitou o Messias. Não aceitou o Messias que veio e ainda espera pelo Messias. E durante a grande tribulação, Deus vai restaurar esta nação, vai restaurar a sua comunhão com esta nação e eles vão reconhecer que Jesus era o Messias vindouro e que já havia vindo para salvar o seu povo. Eles vão reconhecer que pecaram grandemente. Por que eles rejeitaram a Cristo? Porque eles estavam esperando o Messias que reinasse de maneira terrena, assim como Alexandre o Grande, assim como vários outros governantes que já tiveram na história da humanidade. Então eles esperavam um rei meramente terreno. E Jesus não veio para reinar no mundo terreno. Ele veio para estabelecer um reino no coração dos homens. E foi isso que Israel não compreendeu e por isso eles rejeitaram a Cristo. Israel foi curado da idolatria durante o período do cativeiro. Então, se há pecados em Israel hoje, um dos que não há é a idolatria, porque o povo ele foi sarado da idolatria durante o cativeiro. Israel se voltará para Deus como nação no final da grande tribulação, como já dito. E apenas o remanescente é que será salvo e elevado à glória prometida durante o reino milenial de Cristo, onde o mundo estará em plena paz. Não haverá baderna e bagunça no mundo, não haverá oposição, porque no início do milênio Satanás ele será preso e os seus demônios ficarão aí bagunçados, sem líder, sem foco, sem objetivo. Então não haverá oposição alguma. Jesus não aceitará oposição alguma durante o período milenial. Então será um período de glória para a terra. Todavia, o povo, no final do milênio, Satanás será solto e reunirá todas as nações da terra como a areia do mar que se voltarão contra Cristo e serão aniquiladas. Ok? Semeado para Deus. Esse semeado para Deus não faz necessário comentar, vamos para o próximo. Amando como o Senhor ama. Pela segunda vez, o Senhor manda o seu servo buscar uma mulher adúltera. Sem dúvida, é Gomer, que voltou à vida corrupta e se acha em condições deploráveis. Oséias é enviado para readquiri-la. Nós vemos aqui que Oséias ele pagou por Gomer o preço de um escravo. O preço do escravo era 30 moedas de prata.
E Oséias pagou 15 moedas de prata, mais 1,5 homer de cevada, que equivale aí a 15 moedas de prata. Então ele pagou aí essas 30 moedas de prata, assim como Cristo, que foi vendido ali por Judas por 30 moedas de prata como escravo, para pagar o preço pelos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. E é por isso que lá em 1 Pedro diz o seguinte, primeira epístola universal ou geral do apóstolo Pedro, diz o seguinte, vamos estar localizando aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21, diz o seguinte. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então nós fomos comprados por bom preço, e o preço foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por amor a cada um de nós, meus amados irmãos. Então que possamos valorizar aí o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Página 47. O preço que o profeta pagou por Gomer foi o de um escravo. Adquiriu e a trouxe de volta à sua casa. Suas ordens agora foram severas. Não podia mais se prostituir e teria que esperar pelo marido muitos dias. Teria que experimentar um período aí de separação grande para que ela viesse a se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu adultério, das suas prostituições contra o seu marido. Pula um parágrafo, na página 47, terceiro parágrafo. A aplicação disto tem a ver claramente com os filhos de Israel. Assim como Oséias comprou Gomer, o Senhor comprou o seu povo através do seu grande amor e depois através do seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Último parágrafo. Após esse período, os filhos de Israel tornarão finalmente a buscar o Senhor e a Davi, que aqui representa o Messias, primogênito principal e perfeito da linhagem real da casa davídica. Depois desta demorada espera, nos últimos dias, quando o esposo voltar para reatar o seu pleno relacionamento com os judeus, então eles se submeterão e se humilharão perante o seu Senhor e, tremendo, se aproximarão dele e da sua bondade. Bem? Questionário da lição aí, 101C, 301C, 302C, 303C, 304C, 305A, 306B, 307B, 308D, 309B, 310C. Ok? Então está aí, fizemos a correção do questionário da lição. Ok? Lição 4. O livro de Oséias, continuação. Então, vamos lá, texto 1. Pecados multiplicados. Oséias viveu um drama real, experimentou a mágoa e a aflição de um casamento dissoluto, suportou uma cruz pesada e talvez
tenha chegado ao ponto de não querer participar mais da parábola da qual fazia parte. Então é como eu disse anteriormente, Deus muitas vezes requer coisas duras de nós, coisas difíceis de ser realizadas, negar a nossa carne, negar o nosso eu, viver a palavra de Deus. Mas Ele não nos deixa sozinho, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos estar auxiliando e nos dando forças em todo esse processo, porque nós sozinhos somos incapazes de cumprir a palavra de Deus, de viver em santidade. Mas o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos dá forças para prosseguirmos. E nós não devemos esquecer de que muitas vezes apraz a Deus que nós soframos por amor ao Evangelho. Isso alegra a Deus que nós soframos por amor ao Evangelho, que nós morramos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Isso agrada a Deus, meus amados irmãos. E eu quero estar lendo alguns versículos aqui para os irmãos de maneira rápida, mas são alguns. Vamos estar lendo aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Romanos, epístola aos Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 4. Diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Diz o seguinte: Vamos ler aí o 16 e 17. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso é lindo, meus amados irmãos. 1 Pedro, primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler também. Capítulo 3, versículo 14 diz: Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então, se padecermos por amor à justiça, somos bem-aventurados. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Colossenses, vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Diz o seguinte: Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 38. Mateus, capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, nós em meio à caminhada, meus amados irmãos, jamais podemos deixar a nossa cruz. Nós temos que carregá-la até o fim, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Jó, capítulo 5, versículo 17. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga,
Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Então são alguns versículos para nós refletirmos que na nossa caminhada cristã não é só perfeição. Nós passaremos por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de perseguição e temos que perseverar até o fim por amor ao Evangelho de Cristo. A contenda do Senhor. O profeta proclama que Deus está muito insatisfeito com o povo. Sua contenda se baseia na falta de verdade, amor e conhecimento divino por parte do povo. A situação é tal que até os sacerdotes são vis como o próprio povo. Como diz a expressão tal pai, tal filho, nos dias de Oséias a expressão seria tal sacerdote, tal povo. E é os dias que nós estamos vivendo, dias de um sacerdócio corrupto, né, que caiu em descrédito, mas que não podemos generalizar. Porque Deus sempre preserva um remanescente fiel, como eu já disse. Mas são dias de corrupção extrema em todas as áreas do mundo. É um mundo corrupto, é um mundo pecaminoso e que o pecado ele se torna normal. O homossexualismo se tornou algo normal, permitido e protegido. Nós não devemos condenar as pessoas que são homossexuais. O que eu condeno é o pecado praticado por eles. O que eu condeno é a sua vida dissoluta contrária aos padrões bíblicos. E que, se permanecerem da forma que estão, sem arrependimento, infelizmente irão para o inferno, irão para o lago de fogo e enxofre. Mas se voltarem para Deus, ainda há arrependimento. Todavia, é algo aí que tem sido quase imposto em meio à sociedade. Vale tudo para se alcançar o bem maior, que é a felicidade. Isso é o que se prega hoje em dia. Mas não é verdade. É uma falácia que vai conduzir muitas pessoas, infelizmente, ao inferno, à condenação por parte de Deus. Página 52. A prostituição de Israel. Pula aí 4 linhas desse primeiro parágrafo. A perversão era não somente religiosa, mas também psíquica e física, como diz certa interpretação do capítulo 4, versículo 11 de Oséias. Prostituição e vinho obscurecem o coração, a mente e o entendimento espiritual. O entendimento espiritual deles estava escuro, obscuro. A prática do pecado era algo normal no meio do povo, né? A consciência deles estava verdadeiramente cauterizada. Pula aí 2 parágrafos. O profeta Oséias admoesta Judá a não seguir o exemplo de Israel, que já se encontrava bem aprofundado no pecado. Alerta, então, para que as tribos do sul atentem para isso e não façam o mesmo, nem venhais a Gilgal, cidade do extremo sudoeste de Israel, e não subais a Bet-Avém, um termo pejorativo para Betel. Betel significa casa de Deus, mas Bet-Avém, casa de vaidade ou sujeira. O profeta Oséias usou esta expressão para dizer que a casa de Deus, Betel, havia se tornado casa de ídolos, porque ali um bezerro de ouro havia sido colocado por Jeroboão, primeiro rei do Reino do Norte, ou Israel. Então, com a divisão do reino, né, do Reino Unido, em Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel, Jeroboão ficou com o Reino do Norte, com as 10 tribos. E o centro de adoração de todo Israel naquela época era onde estava localizado o templo, e o templo ele estava em Jerusalém. Com a divisão do reino, o Reino do Norte, Israel, ficou tendo como capital Samaria, e o Reino do Sul, Judá, ficou tendo como capital Israel, e, portanto, onde se localizava, ficou tendo como capital, Jerusalém, que era onde se localizava o templo, que era o centro de adoração. Então, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém, o povo do Reino do Norte fosse até o Reino do Sul adorar em Jerusalém, no templo em Jerusalém, e Jeroboão, temendo que o povo com essa adoração eles se voltassem para Roboão e o abandonasse
como rei e que todas as 10 tribos voltassem a se unir ao Reino do Sul, ele então coloca 2 ídolos em pontos estratégicos para que o povo adorasse a esses ídolos e não fossem adorar no templo em Jerusalém. Então ele introduz a idolatria no meio do Reino do Norte. Ele introduz essa idolatria de forma ferrenha, porque ele confecciona esses 2 bezerros de ouro. Esses bezerros de ouro, eles são colocados em posições estratégicas, como eu já disse. Um é colocado em Betel e outro é colocado em Dan. Exemplificando aqui, vamos pôr aqui, ó, ele fechou um cerco aqui em Betel e ele fechou o cerco aqui em Dan, para que o povo adorasse a esses bezerros e não fossem adorar em Jerusalém, no templo, com medo que eles se voltassem para Roboão e se unissem a Roboão. Ok? Página 53, segundo parágrafo. Efraim, mencionado neste trecho e em outros que se seguem, representa todo o Israel. Efraim representa Israel por quê? Porque ela era a maior tribo e era a tribo mais influente do Reino do Norte. Era a maior e mais influente do Reino do Norte. Então, aqui em algumas passagens, Efraim está representando todo o Israel. Se continuar a praticar abominações contra Deus e a oferecer sacrifícios ilícitos, Efraim será envergonhado e carregado pelo vento. Esse vento simboliza a ira do Senhor que está derramada sobre ele, quando os exércitos assírios o levarem cativo. Excessos do povo. O nosso Pai reconhece que somos vasos fracos, que falhamos e caímos em tentação. Às vezes caímos várias vezes na mesma tentação, porém, se nos arrependemos sinceramente, Ele nos perdoa e purifica. Contudo, se continuarmos a cair, começamos a sentir menos remorso pelo pecado cometido. Destruímos, com isso, nosso relacionamento com Deus. Irmãos, o maior erro nas nossas vidas não é pecar. Como eu disse, é omitir pecado, não se arrepender do pecado cometido e cauterizar as nossas consciências. Deus ele não exige uma perfeição moral de nós, porque essa perfeição moral ela é inatingível. Nós alcançaremos essa perfeição moral apenas com a glorificação do nosso corpo no arrebatamento da igreja. Mas ele exige que nós busquemos santidade, busquemos um arrependimento verdadeiro e genuíno, choremos pelos pecados que nós cometemos e busquemos aí reatar o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Ele. A cauterização da nossa consciência, meus amados irmãos, ela destrói o nosso relacionamento com Deus. E isso era o que estava acontecendo com este povo. Eles estavam com sua consciência cauterizada. Eles praticavam os pecados e não estavam sentindo mais remorso pelos pecados em face da sua reincidência. Então, eles reincidiam em determinados pecados, como, por exemplo, o pecado de idolatria. Eles praticavam a idolatria constantemente e não se arrependiam. Praticavam essa idolatria, a sua consciência foi se cauterizando em face da prática desses pecados aí cotidianamente e sem arrependimento. Isso gerou, então, a cauterização da consciência. Eles não estavam sentindo mais tristeza, eles não estavam sentindo mais dor e arrependimento pelos seus pecados. Próximo parágrafo. Quando Efraim e Judá, que infelizmente não atenderam o aviso dos profetas, reconheceram que estavam doentes, foram buscar a ajuda de líderes assírios incrédulos. De tão contaminados que estavam, nem atinavam onde buscar socorro. Não foram curados, no entanto, pelos assírios, e a situação até piorou, porque Deus continuou castigando-os e depois os deixou. O nosso socorro, meus amados irmãos, ele está em Cristo. O resto é falácia. E eles não buscaram o seu socorro em Deus, mas eles procuraram aí líderes incrédulos. Então, como eu disse, a sua consciência estava cauterizada, eles estavam cegos pelo pecado, principalmente pelo pecado de idolatria, e não sabiam nem onde buscar socorro. Seu socorro estava em Deus, mas eles recorreram a homens, de tão cegos e depravados e mergulhados no pecado que eles estavam.
Da mesma forma que o mundo ele se encontra hoje. As pessoas estão cegas espiritualmente, não sabem onde buscar socorro, não sabem onde buscar ajuda. Muitas pessoas não buscam ajuda em Cristo, vão buscar ajuda aí em centros espíritas e acabam piorando a sua situação ainda mais. Como eu já disse para os irmãos, 70% das pessoas que fazem parte da Igreja Católica frequentam centros espíritas. Então estão em cegueira espiritual. O mundo está em uma total cegueira espiritual. E a única luz que pode conduzi-los à salvação é Cristo. Todavia, muitas pessoas têm rejeitado a Cristo e escolhendo viver as suas vidas depravadas, mergulhadas aí nos pecados, na idolatria, na prostituição, no adultério e não se voltam para Cristo verdadeiramente. Mas vai chegar um momento deles experimentarem a ira e o juízo de Deus em face de sua consciência cauterizada. Assim como Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, eles experimentaram aí a ira de Deus, né? A permissão de sofrimento por parte de Deus, que foram eles serem levados para o cativeiro em face da ausência de arrependimento. Texto 2. A infidelidade de Israel. Vamos direto aí para a conversão por conveniência. Conveniência é aquilo que pode trazer alguma vantagem para determinada pessoa. Uma das exclamações mais impressionantes do livro de Oséias se encontra aqui. Ele diz aqui em Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Hoje nós temos muito na igreja conversões por conveniência. Né? As pessoas vão para a igreja com segundas intenções, muitas vezes não para servir a Cristo verdadeiramente. A igreja hoje ela se tornou para determinadas pessoas um clube social, em que elas vão para conversar, se sentem bem em estar na igreja, mas não se converteram e não aceitaram a Cristo verdadeiramente. Isso tem ocorrido com muitas pessoas dentro da igreja. Principalmente nesses congressos aí que nós vemos, vai 70 pessoas lá na frente, muitas vezes forçadas, né? Por tanta insistência. E na verdade nenhuma se converteu verdadeiramente a Cristo. É por isso que Cristo vem buscar uma igreja dentro da igreja. Então não são todos que estão dentro da igreja que são salvos. Não são todos que servem a Cristo verdadeiramente. Não são todos que vivem o evangelho genuíno e cristocêntrico. Então muitos não estão na igreja por amor a Jesus, mas por outros motivos. E não vivem aí um evangelho genuíno. Não praticam a palavra de Deus verdadeiramente. Penúltimo parágrafo, pula aí 4 linhas. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a conversão de seus filhos, neste caso, era somente temporária e meramente como o orvalho. O Senhor declara que não é esse o tipo de transformação que deseja. O que ele quer é uma mudança completa e permanente, contrição, arrependimento profundo, amor, bondade, misericórdia e um conhecimento real a seu respeito. Ele não está procurando um povo que sacrifique animais para expiar as suas iniquidades, abrigando motivos indiscretos e desonestos. É o que o Pai ainda deseja de todos os que querem pertencer à sua família. Uma conversão real e permanente, misericórdia e um profundo conhecimento dele. Não holocaustos impotentes e sem valor. Então, aqueles que estão na igreja, muitos têm brincado de ser crente e faz-se necessário que eles se convertam a Cristo verdadeiramente, para que não venham a ficar aí no arrebatamento da igreja. Então, a hora da verdade, uma das horas da verdade vai ser o arrebatamento da igreja, onde muitas pessoas que estavam dentro da igreja, brincando de ser crente, irão ficar como igreja apóstata para participar aí da grande tribulação, esse período tenebroso onde Deus vai estar derramando a sua ira sobre a face da terra. Página 55. A iniquidade de Efraim. Deus quer curar Israel e se dispõe a perdoá-lo, mas a nação prefere continuar
doente. E nós temos vivido dias dessa forma. É um período aí em que há inversão de valores. Os valores estão completamente invertidos. São dias em que vale tudo em prol de alcançar a felicidade. As pessoas elas querem viver a sua vida dissoluta da forma que elas acham que é correto, né? E não de acordo com o padrão bíblico estabelecido por Deus. E assim vão perder a sua salvação, vão para o inferno, vão para o lago de fogo e enxofre. Todavia, o que as pessoas não entendem é que só Jesus é que traz paz, felicidade e que conduz à vida eterna. As pessoas no mundo hoje vivem em busca de felicidade, vivem em busca de paz, mas não importa o que elas façam, elas não alcançam essa paz, elas não alcançam essa felicidade. A vida dissoluta que elas vivem no mundo não as trazem um prazer genuíno e verdadeiro, mas apenas um prazer momentâneo e que conduz à perdição. Porque somente Jesus é que tem paz verdadeira, é que tem alegria verdadeira, é que tem salvação verdadeira para nos dar. Próximo parágrafo. Antes, o profeta admoestara os sacerdotes e príncipes ou líderes religiosos a se humilharem perante Deus. Agora ele transmite a sua mensagem aos reis e príncipes ou líderes governamentais que igualmente ignoram o clamor de Oséias. E por isso a malícia continua a dominar o povo e a terra. Entre os reis e seus súditos não há um sequer que invoque o Senhor. E hoje nós também temos vivido isso entre os líderes religiosos, porque são líderes corruptos. Mas muitos irmãos muitas vezes perguntam, por que Deus permite essa corrupção no meio da liderança da igreja? Irmãos, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja disseminado, que pessoas venham ouvir a mensagem de Jesus, venham ouvir acerca de Cristo. Mas chegará um momento do juízo de Deus para essas pessoas, e já está reservado. No juízo do grande trono branco, muitos chegarão diante de Deus dizendo, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu louvei em teu nome, mas irão, infelizmente, para o lago que arde em fogo e enxofre. Então Deus sabe reservar essas pessoas para o dia do juízo. Todavia, Deus ele tem preservado também um remanescente fiel. Há líderes fiéis, há pastores fiéis ainda, que primam por pregar um evangelho genuíno, um evangelho cristocêntrico. Esses receberão galardões da parte de Deus no tribunal de Cristo. Receberão grandes recompensas e herdarão a vida eterna, estarão para sempre com o Senhor. Efraim é um pão não virado. Neste trecho, Efraim não somente é comparado a um pão que não foi virado, como também a uma pomba enganada e um arco enganoso. Pão não virado. Pula aí 4 linhas. Se não fosse virado, um lado ficaria queimado e o outro cru. O calor do fogo não podia penetrar toda a massa e assá-la uniformemente, e deste modo não serviria para ser consumido pelo o que era jogado fora. Então, Israel, o reino do norte, ele foi comparado aí a este pão não virado. Era um pão que não prestava para o consumo, porque de um lado ele foi torrado e do outro ele estava cru, porque ele não foi colocado no fogo de forma devida. Então, ele era comparado a este pão não virado, que não prestava para nada, senão para ser lançado fora, em face aí da sua idolatria e em face da sua ausência de arrependimento pelos seus pecados cometidos, mesmo em meio às várias oportunidades da parte de Deus para que esse povo se arrependesse. Página 56. Uma pomba enganada. O simbolismo aqui revela a falta de senso e de direção de Israel, sem entendimento, confuso e perplexo, sem saber para onde ir. Caiu cativo numa rede. Neste caso, a armadilha da Assíria, preparada pelo Senhor para castigá-lo. 3. O arco enganoso. Trata-se de um arco que não pode arremessar uma flecha na direção certa. Israel não acertava o alvo da sua salvação, porque o seu instrumento de impulso era defeituoso. Aparentemente apontava para a direção certa, mas ao se soltar, a flecha
desviava e atingia o alvo da idolatria e não o da graça e do perdão de Deus. Então era um povo sem arrependimento, era um povo sem reconciliação com Deus. E por isso o reino do norte, Israel, foi para o cativeiro, tendo como instrumento usado por Deus a Assíria. E o reino do sul, Judá, posteriormente, após 116 anos, foi para o cativeiro por intermédio do instrumento usado por Deus, que foi Babilônia. Tudo permissão de Deus. Deus no controle da história humana e no controle da história do seu povo. Israel rejeita o bem. O castigo de Israel está às portas. A trombeta está em posição de ser tocada. Uma águia, inimigo feroz e ligeiro, muito em breve virá contra a casa do Senhor. Ainda assim, Israel aumentou o número de altares ímpios e chegou ao ponto de ignorar as próprias leis de Deus. Então, eles não estavam cumprindo as leis de Deus, como eu disse no início para os irmãos, praticamente nenhuma das leis de Deus. Em determinado momento, eles estavam completamente submersos pelo pecado. Eles não cumpriam aí o ano do jubileu, eles não cumpriram o ano sabático, eles adoravam a vários ídolos e estavam ignorando os profetas de Deus e vivendo dissolutamente. Foi isso que conduziu-os ao cativeiro. Página 57. O resultado de Israel rejeitar o bem será a sua volta ao Egito. Então, parte da nação foi levada ao Egito, mas a maioria esmagadora da nação foi levada em cativeiro para a Assíria. A maior parte da nação de Israel, reino do norte. Israel abandonou o seu Deus. O povo escolhido tinha se esquecido e até abandonado o seu Criador e Senhor. A confiança dos filhos de Israel estava nas suas cidades fortificadas e palácios bem protegidos. Obviamente, a sua confiança não estava em Deus. Ainda havia certos profetas, sentinelas, que permaneciam fiéis ao Senhor. Assim como em nossos dias, há um remanescente fiel que tem permanecido fiel ao Senhor, tanto no sacerdócio, quanto no meio do povo de Deus em si. Israel não ouve mais a Deus. Página 58. Aqui parafraseamos os pensamentos de Deus, relatados nos versículos 10 a 17. Como é um trecho muito grande, vamos ler apenas o final aí, as últimas 4 linhas. A idolatria que floriu em Gilgal, onde tu exigiste um rei, tem me aborrecido demais. Não suporto mais a rebeldia, por isso entrego-te à tua própria sorte e perambularás pelo mundo afora, disperso, desamparado e desesperado. Oséias conclui esta pregação com as seguintes tristes palavras: o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Então, devido à cauterização da consciência do povo, é que o povo foi levado para o cativeiro. E essa insubordinação contra Deus, essa afronta a Deus começou lá em Gilgal, quando o povo exigiu um rei para que reinasse sobre ele. Antes, quem reinava era o próprio Deus, era o período da teocracia. Todavia, eles exigiram um rei e Deus ele atendeu ao pedido do povo. Isso já estava dentro dos planos traçados por Deus, porque Deus ele já previa que o povo iria requerer um rei. E o primeiro rei que foi estabelecido foi Saul. Então, aí começou o período do Reino Unido, que findou com Salomão, como nós já estudamos. Texto 4. A malícia de Israel. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Realmente tinham começado os dias em que a ira de Deus estava sendo derramada sobre Israel. O coração de Israel. A vide luxuriante ou frondosa é uma alusão à época áurea de Israel. O povo de então gozava prosperidade e vivia bem.
mas os seus frutos, ao invés de honrarem, foram de desonra para Deus. O povo, então, o Israel estava vivendo um período em que ele estava no auge, um período de prosperidade. Todavia, em vez de se voltarem para Deus, eles se afastaram de Deus e se afundaram ainda mais no pecado. Quando a Assíria os levou cativos, os israelitas, o bezerro de ouro que eles fizeram os acompanhou. Então, tamanha era a idolatria do povo, que mesmo indo para o cativeiro, eles levaram os seus falsos deuses, levaram os bezerros de ouro que eles fizeram. Eles até tentaram presentear o rei da Assíria, porém, eles sofreram zombaria por parte do rei, por parte do povo assírio, porque a sua confiança estava em um bezerro de ouro, em deuses falsos, e não no Deus verdadeiro. Então, eles foram zombados em face da sua idolatria. Página 60. A má colheita de Israel. O Senhor tinha oferecido a Efraim a oportunidade de ter somente colheita de justiça, boas e fartas, mas preferiu plantar sementes de discórdia e ceifar primícias do pecado. Então, a lei da semeadura, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O povo plantou idolatria, O povo plantou sementes de discórdia, escolheu não se voltar para Deus, E ceifou as primícias do seu pecado durante o período de cativeiro. Como Deus entregaria Israel? Como Deus entregaria Israel? Oséias, o profeta do coração quebrantado, alcança o apogeu da sua mensagem neste capítulo. Próximo parágrafo. O Senhor relembra os dias quando Israel era um menino, um jovem. Recorda que o ensinou a andar, que o amou e o guiou com ternura, aliviando também o peso dos seus opressores, até se inclinou para alimentá-lo. Pula 2 linhas. O resultado dessa rebeldia, portanto, só poderia resultar em nova escravidão, removido da sua terra prometida. A confiança deles estava nos seus deuses, que eles teriam aí fartas colheitas. Porém, Deus os advertiu que eles não teriam boas colheitas, que eles não permaneceriam na terra, que eles seriam levados em cativeiro, em face aí da cauterização da sua consciência, da ausência de arrependimento. E assim o foi. Página 61. Últimas 3 linhas aí antes do texto 5. Tu serás castigado agora, mas não serás completamente exterminado. Ouvirás a minha voz nos últimos dias e a atenderá, e serás restaurado à tua terra, à tua casa e ao teu Senhor, que tanto anela ter-te de volta. Texto 5. A ruína de Israel. Oséias está terminando a sua mensagem e nos dá aqui um resumo da história de Israel, das iniquidades que o povo praticava, da ira vindoura que recairá sobre o povo. O profeta acentua as alianças que Israel está fazendo com países ímpios. Agora, a contenda divina é também com Judá. No início do capítulo 4, isso era com o reino do norte, e agora abrange o reino do sul. Então, do capítulo 12 em diante, já começa a fazer-se menção também do reino do sul. Mas Oséias, como eu já disse, a sua mensagem ela é voltada principalmente para o reino do norte, Israel. Dando sequência aí, página 62. O pecado dominara totalmente Israel. As cidades de Gileade e Gilgal, que representavam os lados oriental e ocidental, respectivamente, do Rio Jordão, do Reino do Norte, passaram a ser símbolo de pura vaidade. Em lugar da bondade, do amor e do louvor a Deus, havia somente corrupção espiritual e moral. Então era um povo que se tornou pior do que os povos que estavam ao seu redor, porque Deus disse para que eles não se misturassem com esses povos. Todavia eles não deram ouvidos, tomaram mulheres dessas nações, se misturaram, adotaram as suas práticas pagãs e chegaram ao cúmulo de oferecerem os seus próprios filhos em sacrifícios a deuses pagãos. Tamanha a idolatria reinante no meio do povo de Deus. Então Israel se tornou uma nação pior do que as nações que estavam ao seu redor.
O vento do Senhor. Último parágrafo aí da página 62. O versículo 14 é a base da expressão usada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, quando ressalta a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno, Hades. O apóstolo enfatiza a incorruptibilidade dos salvos através da ressurreição de Cristo. E o profeta salienta as consequências da ira de Deus que Israel sofrerá: pragas, destruição e morte. Aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, fala acerca da redenção do nosso corpo, né? Onde os nossos corpos, né, com o advento aí do arrebatamento da igreja, serão transformados em corpos incorruptíveis e nós estaremos para sempre com o Senhor. No momento do arrebatamento da igreja, a nossa natureza adâmica ela será aniquilada e aí nós alcançaremos uma perfeição moral plena. A palavra de Deus nos diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal da imortalidade, e seremos ali semelhantes a Cristo. Texto 6, já estamos caminhando aí para o término. Israel deve se arrepender. Observamos as condições requeridas para a restauração do povo. Tende convosco palavras de arrependimento, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Note como Oséias se inclui, usando a palavra nossos. Note também o elo entre esta exortação e a oração de Davi no Salmo 51, versículos 15 e 16. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício. Então nós sabemos aí, conhecemos muito bem a história de Davi. Davi ele cometeu aquele adultério com Batseba, matou Urias. Todavia houve um arrependimento sincero e genuíno da parte de Davi. Davi ele se calou ali por cerca de 1 ano. Então ele experimentou a ausência do Espírito Santo de Deus, a ausência de Deus na sua vida. Então ele chega a dizer: não retires de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então ele caiu em si. Todavia ele precisou ser confrontado pelo profeta Natã para que ele caísse em si. Mas no momento em que ele foi confrontado, ele se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Ele sabia que Deus ele não se comprazia de sacrifícios. Ele disse: porque senão eu os daria. Mas os sacrifícios para Deus são um coração contrito e quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então Deus ele jamais despreza aquele que se achega a ele e se arrepende verdadeiramente da prática dos seus pecados. Todavia, isso não vai livrar-nos das consequências dos nossos pecados. Mas nós jamais devemos omitir pecados, mas confessarmos, arrependermos-nos dos nossos pecados e alcançar a misericórdia que Deus nos oferece. Página 64. O profeta está tentando colocar na boca dos judeus palavras dignas de arrependimento. Somente alcançarão a misericórdia do Pai quando voltarem contritos e sinceros para o Senhor. O orvalho de Israel. A história nos revela que neste período de tempo, ano 722 a.C., Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios. O Senhor, por intermédio de sua palavra e de seus profetas, prometeu o retorno dos filhos de Israel à sua terra. Durante esse período aí de cativeiro, Israel, o reino do norte, Judá, reino do sul, eles foram espalhados pela terra. Deixou de haver a nação de Israel durante um certo período. A nação de Israel ela veio a ser restaurada no ano de 1948. Israel renasceu como nação no dia 14 de maio de 1948. Neste dia foi assinada a Declaração de Independência de Israel. Todavia, em 1947, houve uma sessão solene da ONU, presidida pelo chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. Nessa sessão da ONU, houve uma votação para ver se Israel voltaria a se tornar uma nação ou não.
E ficou decidido por maioria absoluta que Israel voltaria a ser uma nação. Israel voltou a ser uma nação. Todavia, ela só foi estabelecida verdadeiramente como nação em 1948, em 14 de maio de 1948, onde foi assinada a Declaração de Independência de Israel. Isso era uma profecia que estava ratificada no Antigo Testamento e que veio a se cumprir nos nossos dias, para mostrar aí o cabal cumprimento das profecias da palavra de Deus. Então começou aí um retorno em massa para Israel. Todavia isso vai se completar aí no período que antecede a grande tribulação aí. O povo vai se voltar para Israel aí em sua maioria. Até mesmo durante o período tribulacional. O período tribulacional, só relembrando, é o período em que Deus vai tratar de forma direta com o seu povo, de forma direta com Israel. Concluindo, irmãos, página 65, último parágrafo. Israel não queria abandonar a idolatria e o adultério. Por isso, Deus, depois de muito insistir para que se arrependesse, enviou o castigo, entregando-o nas mãos de potências estrangeiras e vis. Todo aquele que almeja a restauração espiritual precisa voltar arrependido ao Pai Celestial. Seja pecador ou desviado, revelará sabedoria e prudência quando assim fizer, e gozará então de sublime amor do soberano Senhor e Salvador. Então, essa lição, principalmente essa de Oséias, ela gira em torno de um assunto só, que é essa questão do cativeiro, principalmente de Israel, de Israel, reino do norte, pela Assíria. Nós estudamos anteriormente aí o cativeiro de Judá, reino do sul, por Babilônia. Então é um assunto repetitivo, mas eu trouxe aí algumas coisas aí que eu achei pertinente para os irmãos, relembrei algumas coisas. Então revejam essa aula, porque tem muitas coisas importantes aí. E decorem principalmente a primeira parte da aula, onde eu trouxe ali uma linha do tempo para os irmãos. Decorem essa linha do tempo. Os irmãos têm que ter essa linha do tempo em mente. Então, façam ela aí. Eu mandei até uma foto para os irmãos no WhatsApp. Refaçam essa linha aí para que os irmãos estejam aprendendo. Correção da lição aí é 401A, 402C, 403C, 404E, 405E, 406C, 407C, 408C, 409C, 410C. Eu tentei transmitir essa aula ao vivo para os irmãos, não foi possível, apenas parte da aula foi transmitida ao vivo e eu tive que fazer essa gravação. Vou estar enviando no YouTube, no meu canal no YouTube, e os irmãos vejam essa aula lá, tá ok? Nós estaremos tentando aí fazer a próxima transmissão ao vivo, eu vou estar fazendo lá do escritório, onde a internet é um pouco melhor. E se não der certo, eu vou estar gravando e lançando no meu canal no YouTube também. Uma paz do Senhor para os irmãos. Até a próxima aula.